Boa noite, Léo. Opa, boa noite, beleza? Beleza. Bom, pessoal, Ô, Léo, lembrei de você hoje, viu? Você estava falando ontem da consultoria lá, São João. Tô trabalhando como consultor, né? Rapaz, algum problema próximo daquele ou surgiu um papo similar? O que aconteceu? não, é porque a gente está trabalhando em empresa de consultoria, fazendo consultoria para a Vale. Nossa, cada pepino que é inacreditável. É assim, os caras, um sensor do CLP para e os caras força a rodar, simula lá o valor e vai, não muda nada. Jesus. Nossa. Tem, tem, tem umas coisas assim que realmente são delicadas, né? Por vezes são criminosas, tá? Que é o seguinte, tanto tem, digamos assim, né? O risco, a pessoa assumir o risco de dar errado, né? A parte dolosa, eu acho que eles falam no direito, né? Não, vou bypassar aqui, né, uma proteção e vou deixar rodar, mesmo sabendo que há o risco de queimar, né? E tem a parte Exatamente. também que a pessoa, assim, ó, vai queimar, eu tenho certeza que vai, e por vezes, assim, eu quero sabotar. Aí tem de tudo também, tem que você já está contando, são posturas, né, que já fogem das boas técnicas, né, aplicáveis à manutenção, já são corrupções humanas, né? Que também existem nesse processo e que você vai aprendendo com o tempo, tá? Tem funcionários que às vezes colocam o defeito no equipamento, vai embora para casa para poder ser chamado à noite e daí apresentar a solução e com isso aparecer positivamente, entendeu? Uhum. Aquela velha história que você falava, é um sensor de vibração, esteira rolante, e aí o cara joga pro cara da mecânica que posicionou errado, e o cara da mecânica, a elétrica dimensionou errado, aí você vai ver é o sensor que não está funcionando, e o cara tocou lá e forçou o negócio e botou para rodar, e uma hora a casa cai e ninguém sabe por quê. Aí vai ver desde quando que está rodando assim, um monitoramento, né? Que hoje tem, né? A indústria 4.0 está aí e vai descobrir o negócio é uma consequência do todo, né? Foi realmente não tem um dimensionamento legal, também o sensor parou em uma determinada época que a gente não sabe ainda, mas tem anos, e o cara burlou o CLP e o supervisor e foi. E aí, na hora que cai tudo, aí vai descobrir como é que é. Quem que é o responsável? Não tem. Justamente. Talvez a consultoria, né, igual a sua equipe, a empresa que você está inserido, ela seja assim o elemento ideal, né, para poder fazer a análise sem polarizações, né, empregatícias e políticas, digamos assim, né, realmente vocês vão ir na Exato. causa raiz conforme o que o equipamento manda e não conforme a participação em lucros e resultados do fulano, do ciclano, a gestão de imagem do fulano e do ciclano, enfim, interessante, inclusive interessante assim, eu não conhecia, né, consultorias nesse sentido, assim, de fazer essas avaliações de manutenção, geralmente é a equipe própria que faz, Uhum. mas traz uma ajuda para que o elemento humano fique um pouquinho mais fora disso, né? No final das contas, tudo é humano, né? Isso não tem problema, mas eu falo assim, as corrupções, entendeu? Assim, eu vou ficar, né, bagunçando o ambiente de todo jeito que eu puder para poder não receber a responsabilidade de uma falha, sabe? E isso é comum, e aí tem problema, mas, assim, porque a gente vai perdendo competitividade, ou seja, nunca que acha a causa raiz, está sempre quebrando, sempre gastando muito tempo com a corretiva, e aí o custo do produto vai ficando caro, e no final das contas a bomba cai no colo
de gente humilde, porque na hora que eles julgam que a empresa não está competitiva, que o lucro não está bom, eles cortam, geralmente, dos salários mais baixos, né? É, então, dos salários mais baixos, ou de quem não merecia, muitas vezes, né? Então, assim, tem consequências bem desagradáveis, tá? Quando esse tipo de problema vira cultural, né? Além de potencializar a morte, tá? Se mexer com equipamento industrial sem manutenção adequada, tá? Na hora que explodir um negócio, igual, né, as barragens, por exemplo, de Mariana e Brumadinho, né? Também a manutenção delas era tratada assim, né? Ah, não, solta laudos aí dizendo que tá tudo bem, tá tudo ótimo, vai dar no que dá, né? Então, não dá para brincar. É uma área muito chique, tô gostando muito, a gente tá mexendo com muito grande, a equipe é muito grande, a empresa, né, que eu tô agora é muito grande, eles, né, me contrataram já como consultor, apesar de eu não ter formado ainda, mas estou no último semestre, e assim, aí lá a gente faz de tudo, e agora a gente está integrando a Vale, essa área de TA e TI, junto com o plano de manutenção, enfim, tem várias coisas lá dentro que a Vale, digamos, era meio arcaico, ou, digamos, mais de jogada, né? Então o pessoal lá fala da Vale mesmo, é uma empresa muito antiga que não se atualizou com o mercado e também não se preocupou com o que tinha de antigo, né? E aí a gente está toda essa análise do que está obsoleto, o que não tem de manutenção, o que está supervisionado, então assim, eu tô gostando pra caramba, eu gosto muito desse dinamismo, então assim, cada hora é um problema diferente, é um lugar diferente, a gente vai pegar a Vale Brasil todo e mundial. A gente tem um projeto de 4 anos de consultoria com a Vale, a partir do ano passado, na verdade, e depois Austrália, como é que chama o país? Oman, e aí Vale Mundial para realmente a Vale quer pagar de fora, né, consultores de fora, para descobrir o interno, da onde que veio, o que pode ser mudado, entrar nesse termo de indústria 4.0, transformação digital, TA e TI, assim, muito interligando tudo mesmo, interessantíssimo. Muito legal, cara. Nossa, faço votos aí que vocês tenham muito sucesso. Eu acompanhei, né, todo o seu esforço na graduação, né, foi muita energia do bem, assim, muito esforço bom, em todos os momentos, né, você vê até agora, durante a pandemia aí, nos momentos de aula remota, né, você continuou com uma postura muito profissional, você vê que, por exemplo, né, nesse curso nosso aqui, quem está aqui todo dia é você, o Antonioni e o Felipe, né, vem todo dia, né, e os três trabalham, né, o dia inteiro trabalha muito, então, e ainda assim, né, tem o profissionalismo de vir, de entender que isso é relevante, né, então, esse tipo de coisa vai virar prosperidade para você e para sua família, com certeza, sabe, então vai deixar o rio correr para o mar, né. Verdade. Acho que a única coisa que ninguém nunca me contou é que consultoria suga demais. Nossa! Rapaz, acabei agora de fazer uma apresentação, até porque tem que ser em inglês, que a Vale ela padroniza tudo em inglês, para amanhã e 8 horas da manhã, e assim, é um negócio que suga muito e de muito alto nível, então você tem que ter cuidado, igual você fala, muito o que você vai falar, porque não é qualquer pessoa que está discutindo, é, de ficar sem dormir, preocupado, o que você vai falar, às vezes você tem domínio, mas, peraí, deixa eu pensar aqui, porque... É fato mesmo, né? Vocês estão vendendo conhecimento, então a coisa tem que sistemas complicados, né? Vai te exigir muito, tá? Com o tempo você vai administrar melhor a energia, vão ter alguns problemas repetidos, você vai conseguir otimizar o tempo de preparo dessas apresentações e de estudos, entendeu? Até porque você precisa dormir para ter sua saúde em dia, né? Até para poder raciocinar. Produto intelectual, ô Igor, não adianta. É igual cortar madeira com facão. Tem uma hora que tem que parar de cortar para molar o facão. Não adianta continuar dando porrada na madeira, porque não vai cortar.
né? Então, assim, uma hora você tem que parar, dormir mesmo, esquecer, para resetar a cabeça, e no outro dia seu raciocínio está voando, né? Ou seja, um investimento que vai de encontro direto a um estado do corpo que você precisa, né, para a atividade. Mas é assim mesmo. Exatamente. A engenharia trabalha muito, tá? É uma área que trabalha muito. Infelizmente não dá para escapar. Se a pessoa que vai para essa área tem que gostar disso porque é do jogo. Tá? Pois é. Bom, ô pessoal, e eu queria complementar com vocês o estudo que nós começamos na aula retrasada, né? Na verdade, é a terceira aula que a gente aborda esse estudo, e que trata da modelagem térmica da máquina de indução, tá? Bom, a gente particularizou aqui a máquina de indução, mas os fenômenos térmicos, o modelo térmico, ele é aplicável a outras máquinas elétricas, tá? E no atual status do nosso estudo, a gente tem desenvolvido um modelo térmico, que foi inclusive desenhado através de um circuito elétrico, né, ou de um circuito térmico, com elementos que fazem, às vezes, de elementos de circuitos elétricos. Então, a gente pode trazer, né, todo o nosso histórico de estudos sobre circuitos elétricos para nos ajudar a entender os fenômenos térmicos aqui presentes, somente precisando de caracterizar um paralelo entre grandezas térmicas e grandezas elétricas. Né? Então, aqui no nosso circuito térmico, a potência que flui em um determinado ramo faz as vezes da corrente, a capacitância térmica ou capacidade térmica do equipamento faz as vezes da capacitância, a resistência térmica para se fluir potência de um ponto quente para um ponto frio faz às vezes da resistência elétrica, e a temperatura de um ponto faz às vezes do potencial elétrico. Então, com esse paralelo, né, a gente pode resolver, né, o nosso modelinho com conhecimento de circuitos elétricos. E a gente, assim, o fez e caracterizamos ontem a temperatura no interior da máquina, né, e vimos como essa temperatura se relaciona com a carga mecânica que é imposta ao motor, né, ou com a corrente excessiva imposta ao motor, tal como ocorre no regime de partida, tá? E aí fizemos, né, uma série de análises, desenhamos sinais que são decorrentes da caracterização dessa temperatura do interior da máquina, né, em vários cenários, né, em cenários que você tem recorrentes partidas, né, cenários que você impõe uma carga elevada, mas não deixa essa carga elevada muito tempo. Então, ou seja, a carga elevada caracteriza uma potência térmica elevada, só que para queimar, a gente precisa ter uma temperatura elevada. E temperatura conota ou é associada à energia térmica do corpo, e não à potência. Então, para ter uma energia térmica muito elevada, uma temperatura muito elevada, você tem que ter a potência elevada e um tempo muito longo. Os dois, potência e tempo. Então, se você expõe a máquina à sobrecarga, mas num tempo curto, ela não queima, ela suporta sobrecarga. Ela só não pode ser por um tempo longo, né? Então, a gente vimos esse fenômeno, né? Vimos a consequência de várias partidas por hora. O regime de partida é um regime onde a potência térmica é muito maior do que a potência térmica para a qual a máquina foi projetada e para a qual a máquina é apta a dissipar para o ambiente, tá? Então, ela é apta a dissipar uma potência correlata ao que se produz quando se circula a corrente estator nominal. Na partida, você tem de 6 a 9 vezes a corrente nominal. Então, você vai produzir de 36 a 81 vezes a potência térmica nominal. Então, a máquina não é projetada, né, o seu circuito de resfriamento não é projetado para dissipar essa potência para o ambiente. Então, o que vai acontecer? Né?
essa potência pode ser aplicada por um tempo curto, igual a gente acabou de falar, e se você promover recorrentes partidas na máquina, você vai promover também uma temperatura resultante crescente, que eventualmente vai ultrapassar a temperatura máxima permitida pelo verniz isolante que recobre as bobinas do estator. Aí a máquina queima, tá? Vimos também, né, que cargas muito bruscas, né, que promovam o travamento do eixo, uma redução de velocidade muito brusca, elas expõem o motor a regime de partida. Tá? E essa exposição ao regime de partida significa o quê? Fazer com que circule na máquina a própria corrente de partida. Tá? E aí você vai, durante a circulação dessa corrente, expor a máquina à sobrecarga térmica. A temperatura vai crescer numa taxa muito elevada e se você repetir a exposição a essa sobrecarga térmica, muitas vezes, no intervalo de tempo, a energia térmica vai ficar alta, a máquina também vai queimar. Bom, só um adendo aqui também, né? Quando a gente fala dessa corrente exagerada no regime de partida, de 6 a 9 vezes a corrente nominal, é para máquinas com partida direta, tá? Máquinas com partida por inversor de frequência vão ter correntes aí máximas de 1,5 vezes a nominal. Tá? Até a sobrecarga suportada pelo inversor, tipicamente, é 1,5 vezes a corrente nominal durante 1 minuto a cada 10 minutos. Tá? Para não queimar as próprias chaves eletrônicas de potência do conversor. Tá? Essa é uma informação que vem no datasheet deles, né? E esse final dela, né, traz um recado interessante. Elas suportam 150% de sobrecarga durante 1 minuto a cada 10 minutos. Então, quer dizer, você pode até ter sobrecarga por 1 minuto, mas na janela de 10 minutos você não pode ter outra sobrecarga para que o inversor consiga acomodar o seu resfriamento. Né? Bom, vimos também, né, vimos uma série de exemplos aqui de elementos que promovem travamentos, né, tanto expondo a máquina a regime de partida, quanto expondo a máquina a correntes maiores que a nominal, não tão altas quanto a de partida, mas também suficientes, né, para que se tenha a sobrecarga configurada, né, e potência térmica excessiva durante vários intervalos de tempo. Tá? Vimos também que o próprio problema de queima pode vir também por afundamento de tensão na rede. Tá? Recorrentes eventos de afundamento de tensão vão expor a máquina ao regime de partida várias vezes e isso vai fazer com que ela queime também. Tá? Então, isso tudo foi um fio de análises que nasceu e foi alicerçada pelo modelo térmico que a gente desenvolveu ontem. Tá? Bom, eu queria hoje comentar com vocês também sobre problemas de queima do motor em contextos onde a gente não esteja removendo o calor adequadamente. Os nossos exemplos até agora trataram de fenômenos que levam a máquina a produzir calor exagerado. Essa é uma forma da máquina queimar. A outra forma, né, é quando você não tira calor na taxa que você precisaria. Né, ou, a grosso modo dizendo, só para ter um recurso fácil de memorizar, né, você vai queimar ela se você produz calor demais ou tira calor de menos. Tá? Entre aspas, né? E eu queria, então, comentar com vocês, né, sobre esse tirar calor de menos, né? Ou seja, não ter um resfriamento apropriado. Bom, a máquina, pessoal, ela é montada com a carcaça toda aletada, tá? Máquinas de indução
em máquinas síncronas, normalmente você vai ver a carcaça dela toda aletada, né? E essa aleta é para aumentar a área de contato da carcaça do estator com o ambiente, e com o aumento da área de contato, a gente reduzir a resistência térmica que a gente viu no modelo, né? Então, se você reduz a resistência térmica, tá, para uma mesma temperatura ambiente e uma mesma potência térmica desenvolvida pela máquina, que vai ser escolhida, na verdade, pelo cliente e sua carga, né? O que vai acontecer? Essa potência térmica vai fluir pela resistência térmica, a potência vezes a resistência vai dar a elevação de temperatura. Então, se você cai a resistência térmica para uma mesma potência dissipada ao ambiente, você tem uma menor elevação de temperatura do interior da máquina com relação ao ambiente que a cerca. Então, você tem uma temperatura menor. Tá? E isso é favorecido quando a gente, né, aumenta a área de contato da carcaça com o ambiente. Por isso até que a máquina é aletada, né? Você vai ver, inclusive em campo é fácil você conhecer uma máquina de corrente contínua de uma máquina de indução. A máquina de corrente contínua já, por sua vez, ela não é aletada. Você vai ver a carcaça do estator lisa. Mas por quê? Porque na máquina de corrente contínua, o circuito pelo qual flui a maior parte da potência é o circuito do rotor. Tá? E na máquina de indução é o circuito do estator. Né? Aí no caso da máquina de corrente contínua, não adianta aletar o rotor, desculpa, o estator, porque a potência térmica vai ter muita dificuldade de chegar até a periferia, a borda externa da carcaça. Tá? Então, o pessoal já faz com a carcaça lisa, porque o calor nem chega ali. Não precisa ajudar ele a ser transferido para o ambiente pela carcaça do estator, porque nem chegar ali ele não vai chegar. É mais fácil você fazer com que ele seja dissipado pelas tampas dianteira e traseira, tá? Já que ele é produzido no rotor. Além disso, né, pessoal, como a gente falou no início da aula de ontem, de sexta, você tem a ventilação aqui. Né? Então, você tem a ventilação, tem um corpo metálico que encapsula o ventilador, né, de tal forma que você possa tomar o ar aqui por trás e direcionar o ar do ventilador pelas aletas, tá, da carcaça. Então, essa estrutura ela serve para colocar o ar de resfriamento aonde ele é mais útil e necessário, que é diretamente nos pontos que estão recebendo a potência térmica produzida pela máquina. Tá? Então, se qualquer um desses elementos aqui envolvidos no circuito de resfriamento falhar, né, ou tiver numa condição inadequada de uso, nós removeremos calor em uma taxa inadequada. A máquina vai queimar. Tá? E aí, como que isso se configura, pessoal? Então, eu peguei imagens, né, para poder me fazer bem claro enquanto eu estava preparando essa aula, e é comum que em alguns processos industriais a gente tenha a deposição de particulado, tá? Nas partes correlatas ao circuito de resfriamento da máquina. Tá? Então, essa poeira, por exemplo, que se deposita aqui, igual nessa foto, ó, ela dificulta a troca de calor, né, presente no corpo de ferro fundido da aleta com o ambiente. Então, é como se a sujeira aqui criasse uma capa térmica, né, dificultando essa troca essa dissipação de potência térmica para o ambiente. Em alguns casos, a sujeira tampa aqui, ó, o ponto de contato, né, da tampa do ventilador com as aletas. E aí é um problema também porque o ar não vai passar. Você não vai conseguir a ajuda do ar para ter a dissipação de calor. Tá? Olha aqui o caso desse motor.
extremamente sujo. Dos exemplos que eu estava procurando aqui na internet, e até da minha vivência, eu nunca tinha visto um tão sujo quanto esse aqui da foto, tá? Aqui o circuito de resfriamento está morto, tá? Você vai produzir, né, o calor está no interior da máquina, ele não consegue ter contato, né? Você não consegue estabelecer contato do ar de resfriamento, se estiver passando alguma coisa por aqui, com o ferro fundido, como se tivesse um cobertor de sujeira aqui, né, mantendo o motor aquecido, tá? Então, nesse caso aqui, né, a gente vai ter um efeito, se a gente for fazer um paralelo com o nosso modelo térmico, de aumento da resistência térmica. Então, ou seja, quando fluir, né, para o ambiente uma potência igual àquela potência térmica que a máquina vai produzir, né, que está relacionada à carga imposta ao eixo, a temperatura vai subir muito. A temperatura faz, às vezes, da tensão, né? Então, se você multiplicar a resistência altíssima vezes a potência térmica normal que a máquina produz, você vai ter uma elevação de temperatura muito alta. Então, a temperatura no interior da máquina fica muito maior que a do ambiente que a cerca, né? E aí a gente vai comprometer a saúde do verniz isolante que a máquina vai queimar. Tá? Então, são cenários, né, a se cuidar. Essa máquina aqui, eu não vi mais detalhes dela, tá? Mas me chamou a atenção que aqui, ó, tá na ponta de eixo que conecta a carga, né? Aqui, ó, tem polia, eu não sei o que tem aqui para dentro, mas parece que não tem mais nenhum elemento de carga aqui, tá? Se ela for, né, autoventilada, você não tem espaço para tomar ar aqui, ó, porque você tem uma parede aqui em volta grudada na máquina, basicamente, tá? Então, essa máquina aqui está numa condição perigosa de montagem. Ela não está sujíssima, tá? Você tem alguma coisa de deterioração na carcaça, mas não é uma máquina com a sujeira prejudicial, tá? Agora, é fato que é difícil tomar ar de ventilação aqui, né? Pelo menos por esse lado, tá? Então, se ela tiver o ventilador desse lado aqui, aí já fica melhor, tá? Então, eu não sei o histórico dela, mas eu queria destacar para vocês o seguinte, não se monta também, né, o ventilador da máquina, ou a ponta de ventilação da máquina colada na parede, em paredes, porque você não tem espaço para tomar ar, tá? Então, é outro contexto que vai prejudicar o circuito de resfriamento da máquina, tá? Aqui, bem suja mesmo, tá aqui, né, tá crítico, a sujeira dela tá crítica, tá? Muito suja mesmo, você não consegue promover troca de calor da máquina com ar de ventilação, tá? Então, essa questão de limpeza com máquina elétrica, ela não é uma perfumaria ou algo supérfluo, tá? Tem que ter a limpeza, porque você prejudica o circuito de ventilação, tá? Bom, a limpeza traz consigo também, né, outros elementos que são relevantes. Para equipes que ficam várias horas da sua vida no ambiente, e esse ambiente é sujo, né, você vai ter problema psicológico, né? Então, a pessoa fica num ambiente de trabalho que não dá a menor vontade de ficar, tá? Então, ambientes de trabalho limpos, eles têm também uma relevância na qualidade de vida das pessoas envolvidas, tá? Que é muito, muito nobre, ok? Então, isso por si só já justificaria, tá? De ter o ambiente limpo. Agora, no caso de máquinas elétricas rotativas, existe também um prejuízo
vida útil da máquina. Você vai comprometer a vida útil, a disponibilidade operacional dela. Vai queimar muito antes do que ela queimaria, porque você não consegue trocar calor com o ambiente. Tá bom? Então, queria consolidar essa análise para completar, né? A gente completar por quê? Nós vimos mecanismos, né, que levam a máquina a produzir muita potência térmica, né? Agora a gente está vendo mecanismos que fazem com que a máquina remova pouca potência térmica. Qualquer um dos dois elementos fazem com que ela queime. Tá? Qualquer um dos dois. Bom, para utilização, pessoal, de medidores de temperatura, né, uma forma que você tem de medir a temperatura da máquina para saber de forma antecipada se ela está em vias de queimar, né? Então você vai usar medidores de temperatura, né? E o ponto ideal de medir é aqui, ó, próximo ao mancal, do lado oposto ao sistema de resfriamento. Então, se for usar, por exemplo, uma câmera termográfica, o canal é que ela seja colocada aqui, que vai ser o ponto mais quente da máquina. Por quê? Aqui, você está no ponto mais distante do ventilador de resfriamento e você está no ponto de maior produção de potência térmica, porque ali você tem duas fontes quentes trabalhando. Você tem tanto a bobina do estator da máquina produzindo calor, como o rolamento e o mancal, né, também produzindo calor. Então, os efeitos das duas fontes quentes se somam aqui. Tá? E para ajudar ainda, é o ponto onde você está mais distante do ventilador de resfriamento. Tá? Então, é o ponto que vai ser menos resfriado pelo seu conjunto de resfriamento. Então, vai ser o ponto mais quente da máquina, né, e onde a gente recomenda medir a temperatura, né, para saber se o verniz isolante está em vias de queimar ou não. Tá? Então, né, em planos de inspeção, por exemplo, você vai montar um plano de inspeção para alguém aferir a saúde de uma máquina elétrica, né, e tem eventos de medição de temperatura, você tem que indicar para a pessoa o ponto certo de medir. Tá? Não é medir em qualquer lugar, é medir no pior ponto possível, e aí você, né, consegue concluir que, se o pior ponto possível está numa temperatura permissível, então os outros pontos da máquina estão ok, estão com temperaturas menores. Né? Se o pior ponto de todos já está com temperatura maior que a permissível, significa que ele vai queimar. E quando ele queimar, ele vai fazer com que a máquina inteira queime. Tá? Então, é uma sugestão aqui de onde se medir esse fenômeno. Bom, e eu falei com vocês recorrentes vezes, né, sobre queimar. E o como que a gente caracteriza o fenômeno, né, de queimar? Então, você vai observar, igual nessa fotografia aqui, ó, que o verniz isolante que recobre, né, ou sobre o qual os fios de cobre são banhados, né, esse verniz isolante ele vai deteriorar. Né? Você vai ver uma extensão das suas bobinas com essa mancha preta. Né? E aqui do lado tem outra foto, ó, bem nas cabeças de bobina. Tá? Talvez seja aquele ponto mais quente que eu comentei com vocês há pouco. Tá? Esse é o primeiro que vai queimar e vai abrir. Ô, Léo, isso aí também é igual para, quer dizer, com certeza, né? Igual a gente tem um liquidificador aqui que tá começando a ter um cheiro de queimado, é o verniz que ele tá queimando agora, deteriorizando, né? Olha, Liquidificador mesmo. é um dos candidatos, sim. É um dos candidatos, tá? Dependendo do motor, Igor, pode ter também escova e a escovinha de carvão
ter também desgastado, e você já começar a ter contato do porta-escovas com as lâminas do computador, aquilo ali também dá cheiro de queimado, tá? São alguns candidatos, mas eu não vi, mas eu acho que assim, que um forte candidato a se ver sempre é o verniz isolante que recobre os fios de cobre. Certo, beleza. Beleza? Vou desmontar aqui o Edi para dar uma olhada onde que é. Beleza, cara. Aqui tem outro, tá vendo? Todo chamuscado, ó, bem na cabeça de bobina. Todo arrebentado, olha. Né? E o que acontece, pessoal, com a questão do verniz, né? O verniz isolante é necessário porque a gente vai montar a máquina com fios muito próximos. Tá? Então, aqui eu estou colocando um trecho aqui do cilindro do estator, igual nós fizemos no estudo de campos girantes da teoria de máquinas. E o que vai acontecer? A gente tem os fios de cobre por onde vai passar a corrente elétrica que nós precisamos para poder sintetizar os ímãs da máquina e com os ímãs a gente conseguir ter torque. Tá? A gente precisa dos fios aqui. E a gente tem um espaço curto e para que tenhamos ímãs intensos, a gente precisa de uma força magnetomotriz, né, elevada. Então, a força magnetomotriz caracteriza o efeito da fonte criadora de ímã, né, que foi o que a gente viu na teoria de máquinas, e a gente, no módulo de circuitos magnéticos. Então, para ter uma fonte criadora de ímã elevada, a gente precisa de muitas espiras e ou muita corrente. Tá? Muita corrente não é bom porque você vai, né, exigir cabos do sistema de alimentação cada vez mais grossos, né, e na própria máquina também, cabos de bitola cada vez mais grossas, tá? Porque a resistência elétrica do cabo, né, dada pela condutividade vezes o comprimento sobre a área. O comprimento é o que o processo especifica, a resistividade é a do cobre. Então, se você tem uma corrente elevada, o que vai acontecer? Você vai produzir aqui potência térmica elevada no cabo. Então, para que o cabo não queime, já né, que a potência térmica está elevada, você tem que cair a resistência. Né? Uma vez que, por premissa aqui da análise, a gente está comentando de correntes exageradas. Então, você vai ter que cair a resistência. Cair a resistência significa aumentar a área do cabo, a bitola do cabo, tá? Então, isso é ruim, tanto para os alimentadores do sistema elétrico, que ficam muito pesados, muito ruins de serem lançados, muito caros, quanto para a própria máquina. Você vai ter dificuldade de montar a bobina. Imagina fazer curva aqui nas cabeças de bobina em cabos muito grossos. Tá? Isso não é fácil de fazer, quando o cabo é grosso demais. Tá? Então, a gente tenta, né, ao máximo, ter forças magnetomotrizes expressivas com um aumento do número de espiras em cada bobina. Tá? Bom, e aí você vai ter muitas espiras mesmo, todas elas bem próximas, né? E o que vai acontecer? Uma delas aqui vai estar conectada ao alimentador, a gente colocou essa aqui, por exemplo, ó. Né? E a corrente dessa espira vai passar em série por todas as outras, né? Ela passeia na máquina e volta lá do outro lado, né? E como se fossem esses condutores aqui, ó, e os seus retornos, tá? Até chegar um ponto, por exemplo, se a máquina estiver fechada em estrela, você vai conectar os condutores de uma fase, o último condutor de uma fase com o primeiro condutor da próxima fase. Aqui, por exemplo. Tá?
E aí você vai lançar os condutores da outra fase aqui também compartilhando o mesmo espaço com os condutores da primeira das fases. Seria esse ponto aqui, ó, o ponto neutro, né? Você conectou os dois aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Ponto de conexão das duas bobinas. Então, o que vai acontecer, pessoal? Você tem tensão elétrica aplicada a elas, né? E aí você vai ter tensão entre espiras. Entre cada uma das espiras tem tensão, né? E, obviamente, entre elas também vai ter. Tá? Você, por exemplo, se você encostar a primeira espira da fase A, que é essa azul, na mesma ranhura que você tem a primeira espira da fase vermelha, você vai impor a elas toda a tensão, por exemplo, da fase A até a fase B. Tensão elevada em muitos cenários. Tá? Então, você tem que isolar os cabos, senão você vai bater curto-circuito. Então, você tem que vir aqui com um verniz isolante e banhar os cabos com verniz, cada cabo de cobre, para garantir que ele não tenha contato elétrico nem com seus vizinhos e nem com o corpo metálico da máquina. Ok? Então, daqui nasce a demanda pelo verniz isolante. Tá? E o que acontece? As propriedades de isolação elétrica dele vão depender do seu material e da temperatura de operação a qual ele opera, a qual ele é exposto. Tá? Tem uma linha de pesquisas no I3E que trata de isolantes, e eu separei um artigo que eu acho que ele é bem didático, eu gosto muito dele, que o autor explicou como são definidas as classes de isolação. Tá? Então, o autor chama Emanuel Brancato, ele trabalha nos Estados Unidos, parece que ele teve um pico de publicações da década de 70 e 80, e fez trabalhos de caracterização de isolantes, né, por si e em conjunto com a Marinha dos Estados Unidos. Tá? E ele publicou aqui em 92 esse artigo, chama Estimation of Lifetime Expectancies of Motors. Então, a estimativa de expectativas de tempo de vida de motores. E aí ele menciona, né, numa sessão, sobre a estimativa de isolação da bobina de fios, tá? Ou seja, o sistema de isolação, o verniz isolante. Tá? E ele menciona aqui o seguinte, que essa vida do isolante, esse tempo de vida dele, o que é o tempo de vida? É o tempo para o qual ele se mantém como isolante, tá? Ele não tem fissuras e racha, né? Com o passar do tempo, vou fazer um zoom num pedacinho desse aqui, quando, digamos, você tem um condutor de cobre aqui, tá? E você tem o verniz isolante aqui em volta. Com o passar do tempo, você pode promover fissuras aqui na estrutura do isolante, de tal forma que o condutor aqui dentro fique exposto ao ar, né? Ou se for uma capa isolante fininha e você tiver isso tudo aqui de cobre, tá? Você pode fazer com que o cobre que está energizado no potencial da rede encoste aqui, ó, no ferro fundido
da carcaça da máquina. Tá? Então, na hora que ele encostar, aqui, ó, você energiza a carcaça da máquina, e aí, dependendo da instalação elétrica que você tenha, você vai observar uma corrente alta pela terra. Tá? Então, eu vou falar mais sobre isso com mais riqueza de detalhes, tá? Mas aqui a gente destaca a forma como o isolante envelhece, tá? E perde a sua sua propriedade de isolamento elétrico. Tá? Ele abre uma trinquinha nele, o cobre está lá dentro, né? Esse cobre fica em contato com partes da máquina das quais ele não poderia encostar. Tá? Tanto pode ser aqui com a carcaça, como a gente pode ter a deterioração desse verniz isolante aqui e do vizinho. É o mesmo verniz isolante, a região do espaço é muito próxima, então os dois condutores vizinhos podem sofrer deterioração similar no seu verniz. Tá? E aí, na hora que eles sofrerem, se abrir uma fenda aqui, você pode, né, ou ter contato dos dois, tá? A carcaça da máquina, ela sofre torque também, tá? A movimentação é pequena, mas é fato, ela vai sofrer torque igual o rotor, princípio da conservação do momento angular, né? Inclusive, se você soltar uma máquina dessa no espaço, né, rodando com liberdade para o rotor rotacionar, você vai ver o rotor girando anti-horário, a máquina girando horário, o estator da máquina horário. Tá? Então, o estator ele recebe torque e se movimenta. Né? E dependendo do movimento, você pode comprimir os condutores aqui dentro das ranhuras. Hora comprime e hora dilata. E na hora que comprime, você pode colocar os dois condutores de cobre em contato aqui e ter um curto-circuito. Né? Então, inclusive aquelas fotos que a gente mostrou com o verniz queimado, né? Aquele queimadão que aparece ali, ele não se configura ali porque o verniz isolante deteriorou. Ele vai se configurar ali porque teve o curto em consequência da deterioração do verniz. Tá? A causa raiz né, daquele desgaste é a deterioração do verniz. E aí, se você for puxar mais a fundo a causa raiz ali, ou vai ser resfriamento inapropriado ou carga elétrica, carga mecânica inapropriada, tá? Ou número de partidas excessivas, ou seja, as causas que nós mencionamos. Então, o isolante envelhece, ele perde as suas propriedades de isolação, começa a trincar, tá? Você pode pegar um pedaço de fio, por exemplo, desses residenciais, deixa no sol um pedacinho para você ver, pegando sol e chuva. Com pouco tempo, a capa isolante dele está toda trincada, tá? E aí, se os dois fios estão energizados, né, digamos que sejam os dois primeiros aqui que estão em contato com a rede elétrica, esse aqui com a fase B e esse aqui com a fase A da rede. Então, você vai ter um curto franco fase-fase. Tá? Com essa corrente altíssima circulando aqui, né, você vai ter alguma resistência do cobre aqui presente, só que com corrente exagerada. Então, o efeito Joule aqui vai ser muito pronunciado. A potência térmica elevadíssima, né, produzida nesse ponto. E aí, o que ela vai fazer? Ela começa a queimar, né, as estruturas vizinhas aqui do verniz isolante, onde dá aquele efeito preto que a gente vê numa máquina que saiu de operação e que está com a bobina prejudicada. Tá? Então, no verniz isolante da máquina, o queimar que nós temos, ao qual nós temos mencionado recorrentes vezes, ele se manifesta assim. Tá? O processo de deterioração do verniz, onde, né, a gente vai abrir essas fissuras, ele é lento, ele é mais lento. Tá? Vai depender da intensidade da causa raiz do problema.
ok? Agora, quando existe o curto-circuito, aí o envelhecimento é muitíssimo acelerado, porque a corrente é alta demais, a temperatura atingida é muito alta. Então, você vai ter, né, uma grande massa de verniz ali danificada, queimada, e aí o que vai acontecer? Com, com a corrente de curto-circuito presente, até marcar aqui, curto-circuito, o verniz queima e o cobre queima também. E aí a gente vai abrir o circuito e cessar a condução de energia para o motor. Aí o motor não opera, você tenta dar partida nele, você não consegue perceber torque. Tá? Bom, e dentro dos mecanismos que envelhecem o motor numa taxa menor, né? O curto-circuito não é um negócio, é muito bruto o curto-circuito, né? Digamos, ele não é civilizado, não. Em poucos milissegundos, aí você já vai ter a máquina queimada, tá? Mas até chegar nele, o isolante vem envelhecendo com o tempo, né? E esse envelhecimento, ele é até mapeado na física com uma lei chamada Lei de Arrhenius, que é essa aqui, ó, tá? Então, tem pesquisadores que já conseguiram caracterizar qual que é a vida, esse L aqui é de life, qual que é a vida, tempo de vida, né? Tempo mesmo de vida em minutos ou horas, que um determinado isolante vai ter de acordo com uma constante, né, associada à sua estrutura física. Tem isolantes que são de materiais, de polímeros especiais, tem isolante que é de material orgânico, né, e isso muda muito a expectativa de vida deles, né, e essa vida, ela cai exponencialmente com a temperatura que você expõe o isolante, tá? Esse φ aqui é chamado de energia de ativação, e o K é a constante de Boltzmann. Tá? Então, a gente vê aqui que a vida, né, os modelos de vida de isolantes são baseados na lei de Arrhenius, na expressão de Arrhenius, e essa expressão diz, né, nos informa qual que é a vida esperada em função, a vida remanescente esperada para aquele isolante em função da temperatura a qual você o expõe. Tá? E aí, no caso de isolantes usados para máquinas elétricas, o que aconteceu? O pessoal fez experimentos com várias espécies desses isolantes, né? Várias espécies de um mesmo isolante a várias temperaturas. Tá? São ensaios, como eles conhecem o modelo, eles podem até fazer ensaios acelerados. Tá? Então, colocar temperaturas exageradas, né? E conseguir fazer a máquina queimar rápido, porém serem capazes de projetar a vida dela caso a temperatura não fosse um exagero. Tá? E aí o pessoal viu o seguinte, nesses ensaios que o Brancato fez junto com a Marinha Americana, para um determinado isolante, existe uma faixa de tempos de vida obtidas aqui de acordo com a temperatura a qual o isolante foi exposto. Tá? E aí eles pegaram uma reta no meio dessa faixa para caracterizar o comportamento médio daquele isolante. Tá? E eles marcaram, então, qual temperatura dessa média permitia que o isolante existisse por 20.000 horas. E dessa informação eles caracterizaram a classe de isolação das máquinas elétricas. Foi até uma informação que nós vimos na prática de laboratório de máquinas, que a primeira prática que tratava de dados de placa dos motores. Lá tinha, né, um dos dados de placa era a classe de isolação. Né? Então, ela né, tem a sua determinação
configurada nesse ensaio, tá? E materiais diferentes, né, vão ter classes de isolação diferentes, ou seja, eles suportam operar 20 mil horas sem deteriorar o isolante, com temperaturas distintas. Tá? Aqui, por exemplo, é a reta para isolantes classe A. A classe de isolação é a A, tá? Que são isolantes que conseguem operar por 20 mil horas a 105 graus Celsius. Essa outra reta aqui é a reta correlata a isolantes classe F. Tá? Esses isolantes conseguem operar por 20 mil horas ininterruptas com temperaturas de 155 graus Celsius. Então, o isolante classe F ele é mais robusto, né, a elevação de temperatura do que o isolante classe A. Tá? E aqui pode estar causando algum incômodo, né? Eu falei assim, pô, mas a expectativa de vida cai exponencialmente com a temperatura, né? E aqui tem retas e não um decaimento exponencial. É porque as escalas dos eixos x e y são logarítmicas. Tá? Então, com eixos em escalas logarítmicas, essa função exponencial vai se comportar como, vai ser desenhada aqui como uma reta. Tá? Então, só para destacar, é a escala do eixo que está logarítmica. Bom, então, você vai observar nos motores, né, a classe de isolação, que vai traduzir para você a informação que eu comentei aqui, né, sobre a temperatura para a qual se atinge uma operação em 20 mil horas. 20 mil horas, pessoal, se pegar um dia de 24 horas, né, 24 mil dias seria 24 mil horas. Então, 20 mil horas é mais ou menos 80% de 1000 dias, uns 800 dias. Tá? Então, nós estamos falando aqui de 2 anos, mais uns 70 dias, mais ou menos. Uns 2,2, 2,3 anos operando ininterruptamente, tá? Naquela temperatura. Tá? Geralmente, se a máquina não tem problemas, né, de bloqueio do seu sistema de resfriamento, tá, o isolante vai durar mais do que as 20 mil horas, porque durante o dia, né, e a madrugada, muitas das nossas empresas trabalham a madrugada inteira, a temperatura ambiente cai. Então, olhando lá no nosso modelo térmico, o que vai acontecer? Quando a temperatura do ambiente cair e a máquina tiver com a mesma carga no eixo, a potência térmica é a mesma, a resistência térmica é a mesma, tá? Só que a temperatura ambiente caiu. Então, logo, a temperatura interna da máquina, né, que vai ser a temperatura do ambiente, somada com a elevação de temperatura, desde o ambiente até o interior do motor, ela também vai cair. Tá? A elevação de temperatura é a mesma, porém a temperatura ambiente está mais baixa. Tá? Então, por vezes, né, você comprou a máquina pensando na operação dela em um ambiente a 40 graus, né, para que a temperatura que chegue no limite da classe de isolamento, igual aqueles 105 graus, com o ambiente a 40 graus. Agora, aqui em Ouro Branco, por exemplo, várias madrugadas aí, né, que você vai ter 13 graus, 15 graus, muito mais baixa a temperatura ambiente. Aí, logo, a temperatura interna da máquina cai também. E aí, você, né, passa a ter a máquina operando naquele intervalo de tempo com temperatura mais baixa e aí com expectativas de vida mais altas. Tá? É como se, né, durante a vida dela, essa temperatura fosse variando, né, conforme o ambiente e a carga, e a gente tivesse um taxímetro aqui da vida útil dela. E esse taxímetro está correndo. Tá? Então, na hora que a temperatura do ambiente fica mais baixa,
o taxímetro anda mais devagar também, né? Você está envelhecendo menos o isolante. Tá? Se, por exemplo, a máquina fica parada longos e longos minutos durante o dia, a sua temperatura empata com a temperatura do ambiente, né? Aí a vida da máquina, que está no eixo Y aqui, vai lá em cima, tá? Porque a temperatura está baixa. Tá? Aí você ligou, colocou carga, você vai promover, né, durante aquele intervalo de tempo, digamos que você operou 2 horas a 105 graus, né, e ela operaria 20 mil horas a 105 graus. Então você envelheceu quantos por cento da máquina? 2 sobre 20 mil, né, vezes 100%. Tá? 0,01%, se eu não tiver errado aqui a posição da vírgula no meu cálculo de cabeça. Então, você envelheceu ela 0,01% durante aquele intervalo de 2 horas. Se você operar mais 2 horas amanhã, você vai, né, envelhecer ela de mais 0,01%. Tá? E nessa taxa ela não vai durar 2.000 horas somente, né? Vai durar muito mais. 2.000 horas corridas. Tá? Vai durar em horas corridas muito mais tempo. Então, é aqui que a gente, então, classifica as classes de isolamento, tá? Então, um motor classe A, ele suporta uma temperatura final de 105 graus ou uma elevação de temperatura com relação ao ambiente de 65 graus. Tá? Então, aqui está se considerando um ambiente de 40, que é o que normalmente a gente faz para projetos de sistema térmico aqui em acionamentos elétricos. A máquina classe B, ela suporta uma temperatura máxima de 130 graus, o verniz suporta 130 graus, ou uma elevação de temperatura de 90 com relação ao ambiente. E aí lá vai, você começa a usar, né, materiais sintéticos, polímeros sintéticos, melhores do que materiais orgânicos para fazer a isolação, a máquina vai suportando temperaturas cada vez maiores. Então essa é a nossa... esse é o comportamento térmico, né, do verniz isolante de acordo com a sua classe de isolamento. Tá? Bom, um ponto importante também, né, no que tange a esse envelhecimento do verniz e ao comprometimento da vida útil da máquina, é a presença de outros elementos que degradam o verniz. Tá? Então, tem um efeito térmico que ele é muito comum, né? E ele é silencioso, tá? Você só vai escutar alguma coisa quando tiver espetáculo pirotécnico, tá? Explosão com barulhada, com fogo, aí você, beleza, opa, queimou, né? A pessoa queimou. Mas tem outros, agora, nesse caso, né, por exemplo, por temperatura excessiva e, né, comprometimento da vida útil da máquina, esse fenômeno ele é silencioso. Se você não medir a temperatura, o motor vai operar, não vai acusar nada. Tá? Tem outros fenômenos que também degradam o verniz e que precisam ser olhados, né, com bastante cuidado na manutenção preditiva. Né? Então, tem outros artigos, né, que tratam aí de isolantes que pontuam como causa de envelhecimento a umidade. Tá? Então, se você, né, depositar água nisso aqui, por algum motivo, pode ser orvalho do ambiente, pode ser água que você jogou mesmo, água de processo, água de limpeza, mas a pessoa na maior inocência fala, quero o meu motor limpo para poder ter um bom resfriamento. Aí joga água com toda a pressão na máquina, né? Então isso vai, se a máquina não tiver um índice de proteção adequado para que não entre partícula de água no seu interior, né? O que vai acontecer? Você vai molhar o verniz isolante e isso também compromete a sua vida útil.
Tá? Então, isso não pode operar molhado, tá? Porque você vai, com ele molhado, você reduz a resistência de isolação dele. Tá? Então, a resistência aqui do núcleo de cobre para a ponta aqui do isolante, que é a resistência de isolamento, essa resistência é prejudicada com a presença de água. E aí você passa a ter corrente circulando, tá? Tanto do cobre para a carcaça, quanto de uma fase para outra. Tá? E aí, quando a corrente circula, a corrente baixinha, tá? Não é uma corrente alta, mas ela vai aquecendo o sistema. Quanto mais ele aquece, mais ele degrada. Quanto mais ele degrada, pior a resistência de isolamento, mais corrente você tem, corrente fuga, tá? Aqui, e isso vai crescendo até você abrir, né, essas fendas aqui no isolante, e aí efetivamente você tem um curto-circuito aqui. Tá? Então, você tem problemas, né, com água, você tem problema de exposição dele ao tempo, tá? Tem até histórico aqui na nossa região de empresa grande daqui que tem incêndio em galeria de cabos. Tá? Então, por vezes, a galeria de cabos tem lá, né, cabos lançados por anos em bandejas. Tem bandejamento de cabos, né, tem cabos envelopados no solo ou nas lajes, né, das instalações. Eu vou fazer o desenho aqui na bandeja. E aí a gente lança uma coleção de cabos e, por vezes, ninguém olha para eles por anos, né, não faz nenhuma inspeção. Tá? E aí, aqui é a capa isolante. Tá? E aí, com o passar do tempo, tá, o cabo recebe água, né, e ele tem a sua resistência de isolação comprometida, né, às vezes ele está exposto ao sol, tá, né, água e ou exposição ao sol. E aí ele vai trincando, o verniz isolante vai trincando, né, e na hora que ele trinca, né, o cobre passa a ter contato com a região externa. Tá? Então você abriu a trinca aqui, o cobre azulzinho ali passa a ter contato com a região externa. E aí, pessoal, pode vir aqui, ó, uma poeirinha metálica, ou mesmo água, tá? Continua a deposição de água, ou uma poeirinha metálica que promove a condução do cabo energizado para a bandeja de apoio, ou para o solo. Tá? Então, isso pode acontecer do cabo para a bandeja e para o solo, ou de um cabo para outro. Tá? Se for de um cabo para outro, vou desenhar um outro cabo aqui. Imagina que você tem outro verniz isolante, o cabo de uma outra fase, lançado aqui, azul, que o azul aqui é cobre, tá? Toda vez que eu estou fazendo azul aqui é cobre. E a gente tenha né, o primeiro cabo ligado a uma fase da rede, o segundo cabo ligado a outra fase da rede. Tá? Aqui eu não vou representar a terceira fase, que essas duas dão para a gente estudar. E a gente tenha também deteriorado aqui, ó, o verniz isolante do cabinho marrom. Tá? Então, quando a gente fizer isso, ó, a gente também deixou o cobre do cabo exposto ao tempo. E aí veio qualquer poeirinha metálica do ambiente ou água, depositou
tanto aqui quanto no outro cabo que teve o seu isolante comprometido. Então, você vai ter, por essa poeirinha ou por essa água, curto-circuito, fase aqui, ó. Vai circular a corrente de curto, né? Daqui, passando aqui no cabo, né? Passando pelo elemento que bateu o curto e voltando aqui na outra fase, tá? Você pode estar num ramal, por exemplo, de 4,16 kV com impedância baixíssima. Tá? Então, essa corrente é alta demais. É alta demais. Tá? Tem corrente curto-circuito em alto forno de usina siderúrgica que chega a dar 40 kA. Com alguma coisa aqui próxima a 30 mA, por exemplo, a gente já tem desfibrilação cardíaca. Tá? Então, é um exagero de corrente. E aí, o que vai acontecer? Né? Altíssima potência térmica envolvida em todos os ambientes que essa corrente circula. Aí, nesse caso, não é só abrir o circuito, não. Vai abrir o circuito de cobre, com certeza. Vai abrir. Só que vai pegar fogo também. Tá? Se você corre, se a proteção não atuar rápido, mesmo que atue, você tem que rezar para não pegar fogo. Mas se atuar rápido, você ainda tem uma boa chance. Agora, se ela não atuar muito rápido, esse curto se mantiver, você vai botar fogo na estrutura. Tá? Se a proteção atuar rápido, né, pode até dar um fenômeno interessante, que é o seguinte: a corrente alta circula aqui na poeirinha ou na água que existia aqui, e aí você pulveriza isso, some. Simplesmente ela some. Com calor excessivo, né? A água evapora ou a poeirinha é expulsa da região, tá? E aí, por vezes, você vai religar o sistema, tá? Digamos assim, teve o curto, um sistema de proteção qualquer abriu, aqui um disjuntor, tá? Acabou o curto. Aí você rearma, ele funciona. Tá? Mas é porque se as suas cargas não indicaram nenhuma condição aqui, né, suas máquinas elétricas não indicaram, ou qualquer carga que seja, não só máquina elétrica, então se elas não indicaram nenhuma condição de problema, tá? Inversores, nada, não tem nada com problema, tá? E você está com um cabeamento muito antigo, tá? E você religou o circuito e ele voltou a operar, muito potencialmente você eliminou os elementos que promoviam condução nas trincas do isolante. Então, isso é uma possibilidade também. Aí, o que tem que fazer? Tem que estudar o cabo, né? Tem empresas que medem, né? Eles emitem ondas eletromagnéticas aqui, que refletem no ponto da trinca e voltam. E aí o cara sabe a que distância mais ou menos tem uma trinca e ele pode fazer uma conferência, né? Tem ensaios também para testar a saúde do verniz isolante, tá? Então, tem caminhos para se achar, para se medir sobre a saúde dele. Tá? Enfim, você vai ter... Aqui é só um exemplo, né, para a gente... deixar o conhecimento mais consolidado, né, o aprendizado mais firme, mais agradável, tá? Mas o início do papo aqui todo era sobre os outros mecanismos de envelhecimento de verniz isolante, tá? Então, no caso de máquinas elétricas, o principal, assim, o que você vai ver com mais frequência, até falo assim, o principal, eu não sei se a palavra principal é adequada, tá? Ou seja, na hora que queimar, parar um equipamento importante, pegar fogo, não sei o quê, né, todas elas são muito, muito nobres. Mas o mais comum de se ver é por temperatura excessiva mesmo. Tá? Que é o que a gente vem explicando nessa aula e nas duas anteriores. Tá? Potencialmente carga excessiva, corrente elétrica excessiva, sempre. Ou porque você tem carga excessiva, ou porque você deu muitas partidas por hora, ou porque você está
acelerando o conjunto com a rampa de aceleração excessivamente brusca, tá? Uma rampa de velocidade. Ele também vai pedir muito torque de aceleração e muita corrente, né? Outra possibilidade também. E esses elementos secundários aqui, né? Você molhou o isolante e ele é exposto à umidade com frequência, isso acelera o envelhecimento. Tem também, pessoal, mecanismos de aceleração inerentes à própria operação, tá? Por exemplo, laminadores, né, muitas vezes eles operam com... Você tem que fazer passos de laminação, né? Ou passes, eu não sei ao certo a expressão. São passes ou passos. Tá? Aqui você tem a máquina. Eu esqueci, eu já soube. Aí você tem o cilindro aqui de laminação. E a peça laminada, ela vai e volta, tá? Então, vou colocar a peça aqui, ó. Ela vai e volta, né? E aí o que vai acontecer? Você vai ter a máquina operando tanto torque nesse sentido, quanto torque nesse aqui, ó. Ela vai ter que operar com torque nos dois sentidos. E aí, o que vai acontecer? Esse torque eletromagnético que aparece no estator, ele vai aparecer, desculpa, que aparece no rotor, ele aparece no estator também. Tá? Você também tem condutores com corrente elétrica no estator e recebendo campo magnético. Então, quando o torque da máquina estiver nesse sentido 1, o torque do rotor estiver no sentido 1, o torque do estator está no sentido oposto, que é o sentido 2. Isso é conservação do momento angular, desculpa, sentido 1 também, ó. Que é o torque eletromagnético no estator da máquina. E quando o rotor tiver com torque nesse sentido, o estator vai ter torque no sentido oposto. O torque eletromagnético refletido ao estator no cenário 2. Né? E aí o que vai acontecer? Aqui no interior da máquina, tá, a gente vai perceber o seguinte, ó. Aqui está o estator da máquina, que está recebendo aqui esse torque em azul. Então, hora você vai pegar os condutores e comprimir, né, de acordo com a disposição deles aqui dentro das ranhuras, né, quando o torque for num sentido, tá, esses esforços vão se distribuir na estrutura, não vai ser uniforme, né, você vai ter a compressão desse conjunto de condutores, né, e isolantes. Quando o torque for no outro sentido, você vai ter a dilatação deles. Então, hora comprime, hora dilata, comprime, dilata, né? E aí, qualquer trinquinha que você tiver no isolante, ela vai, uma trinquinha qualquer, hora você comprime, hora você dilata ele, você traciona, depois você comprime, tá? Então, a trinca abre e fecha, abre e fecha, né? E a gente sabe, né, do comportamento desses materiais que esse exercício de comprimir e tracionar a trinca vai fazer com que ela se propague, tá?
Então, tem alguns cenários que o próprio comportamento natural do equipamento já favorece o comprometimento do verniz isolante. Tá? Aí, o que tem que se fazer, né, na rotina de inspeção preditiva? Colocar um megômetro do cabo para a carcaça. Tá? E aí, se o isolante estiver com trinca, a impedância vai cair. Vai ser uma impedância em mega ohms, só que baixinha. O mais baixo um pouco. E aí você vai saber que ele está, né, com algum comprometimento, e antes dele queimar, você pode planejar, né, uma revitalização do verniz ou uma rebobinagem da máquina. Tá? Então, é outro cenário aqui que convém, né, ser olhado com cuidado no contexto de se estudar envelhecimento de verniz isolante de máquina elétrica. Tá? Bom, pessoal, eu queria começar com vocês, né? Então, isso aqui era só, a gente está falando de aquecimento, eu acabei desviando um pouquinho do assunto, tá? Os assuntos têm muita interseção aqui, não é nem só interface, eles mergulham um no outro, né? Mas eu quis aproveitar essa imersão aqui na questão do verniz e o seu envelhecimento por efeito térmico para falar sobre outros mecanismos de envelhecimento de verniz e os seus consequentes problemas, tá? Para poder ajudá-los a enriquecer o repertório intelectual em ações de manutenção. Tá? O próximo módulo, né, vai ser a sequência desse assunto, trata de manutenção. Eu queria começar ele numa aula, do início da aula. Tá? Então, eu queria encerrar por aqui hoje, a gente cobriu aqui o plano de aula, e abrir a palavra a vocês para dúvidas, para considerações, né, eu estou à disposição. Então tá. Pessoal, então na ausência de dúvidas, eu queria agradecer a presença, desejar a vocês uma boa noite e a gente se vê amanhã então. Beleza? Boa noite, Léo. Boa noite, obrigado, Léo. Valeu, Boa moçada. noite, Léo. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.